Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Esse vídeo aqui, ele vai estar... vocês vão ver ele em vários vídeos, tá? Porque eu vou estar usando o mesmo vídeo, no caso, como entrada e como fechamento de uma sequência de vídeos, né? Que eu fiz sobre o shintoísmo, né? É um vídeo que, inclusive, teve bastante gente que pediu, tá? Teve gente que se interessou de outras províncias, né? Que acharam muito legal esse assunto. Então, inclusive, tem gente que está se preparando para participar presencialmente das aulinhas com o sacerdote, né? Porque é um sacerdote de verdade, né? E aí, no caso, então, né? A questão é, eu fiz um vídeo, né? A nossa conversa foi de cerca de 2 horas e meia, né? E não tem como, não tem condição de eu postar um vídeo de 2 horas e meia para vocês, principalmente que eu pretendo postar uma tradução de tudo, né? Separado, eu falando, não vou traduzir por cima, né? Porque eu quero que quem entenda japonês possa assistir o vídeo na íntegra, no japonês, entendeu? E porque querendo ou não, por mais que eu traduza o conteúdo, ah, durante a conversa ali, você tem toda a forma de falar da pessoa. Isso tudo influencia na compreensão, entendeu? Então, basicamente, eu pretendo manter na íntegra para quem quiser assistir na íntegra, e vou fazer uma parte separada ali dentro do vídeo onde eu vou só explicar tudo. Meu Deus, tem uma abelha aqui. Em português, no caso, fazendo uma tradução, uma interpretação para vocês, entendeu? E bom, no caso, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse vídeo aqui agora, ele justamente como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. O início do vídeo. A abertura, isso, a abertura, me veio na cabeça. Essa é a abertura dos vídeos, né, no caso, que estão seguindo. O primeiro vídeo só dessa coisa de sintoísmo, ele tem uma abertura própria. Por quê? Porque é a parte que eu tô falando em português com vocês, né? E ele também tem um fechamento em português, porque eu fiz no dia, eu peguei o mesmo fechamento do dia e joguei tudo num vídeo só para ser uma introdução do que a gente ia fazer no dia. E os demais vídeos são justamente as aulas, onde a gente conversou com o cara e tal, né? Então ali vai ter ele falando, vai ter eu traduzindo depois, e aí por isso eu preciso de uma abertura e de um fechamento. E aí no caso é isso que eu estou fazendo agora para vocês, entendeu? No total são 8 vídeos, tá? São 8 vídeos, porém como eu falei, o primeiro só que já vai ter a abertura e fechamento. Do segundo para frente, eles vão estar usando todos eles, né? Compartilhando essa mesma abertura e o mesmo fechamento, tá ok? E a ideia é que vocês possam aí tá se divertindo com esse conteúdo, né? Então, se você quer ouvir todo o conteúdo sobre o shintoísmo, é importante você assistir, em primeiro lugar, todos os 8 vídeos, e em segundo lugar, assistir eles na ordem cronológica deles, tá? Porque senão vai ser difícil de entender. Porque eu fiz cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos ali a mesma faixa de tempo e pum, cortei, né? Então, para ficar mais compreensível a conversa, não tá separado por tema nem nada, tá? Então, vocês têm que assistir cronologicamente e provavelmente vão ter que assistir todos os vídeos, beleza? Bom, antes de eu continuar falando um monte de coisa, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já dito isso, então, no caso, espero que vocês curtam. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque nessa introdução, porque não tem mesmo muita coisa para falar, tá? Basicamente, vocês assistem o vídeo, assistem a tradução. Quem entende japonês assiste só a tradução, só o japonês. Quem não entende assiste a tradução, se for o caso, né? Quem não entende, eu aconselho a assistir o original também, por uma questão até de repente, usar isso para aprender o japonês, né? E tem gente também que entende o japonês, mas se quiser assistir o português para ter ali um comparativo de como que eu traduzi, né? Porque é uma interpretação, gente, não é uma coisa ao pé da letra, tá? Então, também fique à vontade, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês curtam, né? Em breve, se tudo correr bem, a gente vai estar fazendo vídeos de outras religiões também, como o budismo, etc, tal, né? Quem quiser entender como que a gente chegou aí nesse tipo de vídeo, né? Tem um outro vídeo que antecede todos esses, né? Vocês podem procurar lá como dentro da minha lista ali de canal, aprendendo sobre shintoísmo com um sacerdote de verdade, alguma coisa assim, não lembro, né? Ou se era preparando aulas, alguma coisa desse tipo, agora eu não lembro, gente. Procurem lá na lista de vídeos, né?
Se vocês quiserem, vocês podem procurar na lista sua, porque como é o lugar em sua, então ele tá lá, né? E também deve estar nas curiosidades do Japão, tá ok? Então, de maneira geral, é isso. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e que isso possa agregar algo pra vocês. Até! 日本の日。これわかるよね、う日。ん。ちょっと漢字で書くね、ちょっとね。あと説明するね。日中同祖論って考え方があります。でこの日中同祖論って何かって同祖ってことはつまり同じ先祖、同じところから生まれてますよってこと。論っていうのはその論だけどね。日中って日本とユダヤ人は同じ先祖ですよっていう説があります。へえ。あります。日本人はもともとユダヤ人から来たんじゃないのっていうののいくつかの証拠が挙げられています。へえ。その一番のメインとなってくるところが実は諏訪なんですよ。へえ。諏訪なんです。で、諏訪ってところはこの日中同祖論のメッカでして、メッカってわかるよね。はいはいはいはいはいメッカでして、で、ユダヤ、つまり今でいうところのイスラエルね。これユダヤとの今でいうのイスラエルね。イスラエルのことですよ。今戦争やってるところ。はいはいはいはい。イスラエルの大使が諏訪を何回と訪れてるんですよ。調査に。諏訪大社に訪れてるんですね。諏訪大社、これね、諏訪大社に訪れてる。なぜかっていうと、まず一つ目。この前4月15日の日に御頭祭とお祭りがあったんですよ。はい。で御頭祭ってどういうお祭りかっていうと、鹿の頭をね、神様にあげるお祭りあったでしょ。あれ、何頭やったか知ってます？何頭？わかんない。今は4頭分の鹿の頭ですよ。ほう。ね、だけど、昔は75頭。75頭。毎年、4月15日に75頭の鹿の首をはねて、神様にお供えした。で、お肉は食べたわけ。お肉は食べる。食べるようの、そういうお祭りを諏訪大社でやっていた。鹿の75頭っていう数字と、旧約聖書とわかるよね。古い聖書。はいはいはいはい。旧約聖書。はいはい。旧約聖書で書かれている、まあバイブルね。バイブルで書かれている、ユダヤ教、つまりこのイスラエルユダヤ教のそのお祭り式典の中に、73頭の子羊の頭をちょん切って、で、神様に捧げるという行事があるわけ。これが非常に類似しているっていうのがまず1点。これ類似しているって1点。もう一つ、その75頭の鹿の頭を上げる場所が、前宮ってわかります？本宮と前宮ってあるでしょ。前宮ってところに十軒楼という建物があるんですよ。難しい時間から書きませんけど、十軒楼って建物があって、その建物の作りが、皆さんアークってわかります？アーク。つまり、アークっていうのは性質。性質が何かっていうと、モーゼの10回はわかる？モーゼの10回。モーゼが神様あ、はいはいはいはいはいはいはいはい。言いたっぴれ。はいはい。多分ほら、ポルトガル語だとわかるけど、日本の表現だと聞いたことなかったから、モーゼね。モーゼね。モーゼです。そうそう、モーゼです。その、モーゼがもらったその10回と、あと、アロンの杖っていう杖と、あとマナの壺って、マナって天から降っていた食べ物ね。マナを入れる壺を3つ収めて置いたのがアーク。みんなあれかな、ちょっとお若いからやってましたけど、インディ・ジョーンズって映画あったの知ってる？インディ・ジョーンズでさ、失われたアークっていう日本語で。はいはいはいはい。そっちのアークね。はいはいはい。あったでしょ？そう。あの映画に出てきたアークっていうものを収めておくのが、幕屋って言われるね、建物なわけ。その建物の寸法すべてが、その諏訪大社にある前宮とそっくりなの。同じなの。寸法そのものが。同じだってことに。もう一つ。諏訪大社の裏山に守屋山って山がある。守屋山。その守屋山って山は実はイスラエルにも守屋山ってある。ちゃんと。
その守屋山のその麓、つまりその下でね、行われてた行事が、これはとっても不思議でね、そのユダヤ教の方では、ユダヤ教を、作った人はアブラハム。アブラハムがユダヤ教を作る人、一番最初にユダヤ教を作る人、アブラハムが、アブラハム。そう。アブラハムがイサクって子供がいるわけですよ。ね。で、アブラハムが神様に試されるわけ。ね。お前、一番大切なものを神に捧げなさいって言われるわけ。そしたら、アブラハムは迷わず、自分の子供イサクを誘おうとするわけ。つまり子供を神様にあげようとするわけ。一番大事なものって言われたから。で、やろうってこうやって刺すぞって瞬間に、天使ガブリエルわかるよね。天使ガブリエルが後ろから来て、パーンと手を押さえるわけ。それで神様が、分かった、お前は本当だってことになるわけ。つまりそれが、その、一番最初の、キリスト教の中で信仰を試される。信仰の一番最初の出来事だ。信仰ってのはつまりその信じるってことね。信じることの一番最初の出来事だった。ね。と同じことが、実は諏訪大社でもやってるわけ。諏訪大社の場合どういうことやるかというと、子供を連れてきて、その子供を神主さん、我々神主さんね、殺そうとするわけ。ほんと別の神主さんが現れて、パッと止める。なんでこんなことやってるか分かんないの。なぜか。なぜそれをやるのかは実は分かってない。けども、そうやって止めるわけ。と同じことをやっている。それが、守屋山の下でやっている。それが同じなんです。守屋山の下でやっている。こういうね、類似点がね、いっぱいあるんですよ。じゃあ、なんでやってるかは分かんないけど、やることにはなっていて、やることになってるの。でも考えると、もう向こうとは全く同じになってるから、あ、似てるんだっていう。似てるんだ。だから、日本とイスラエル、実はユダヤ人とか、うんと似ている。で青森県ってわかります？青森県に、イエス・キリストの墓があるって知ってます？俺知らない。知ってる？知ってる？俺行ったことあるんですよ。その時は別の旅行で青森行ったんですよね。で、車で走ってて、車で行ったの。車で走ってたら、イエス・キリストの墓ってでかく書いてあるわけ。何これって話になって、友達と一緒に寄ったわけ。ほいたらそこには、こんなでっかい十字架を2つ置いてあって、イエス・キリストとイエス・キリストの弟の2人の墓だったわけ。弟いたんだ。俺知らない。らしいんだよね。へえ。だからそこではだよ。だけど、本当にそこにイエス・キリストが来たかどうかわかんないけど、キリストの墓ってのがあって、そこの村ではいろんな証拠が残ってるの。例えば、一番古い家の門が、ダビデの紋章。ダビデの紋章だったりとか、あと子供の額に十字架を書くだとか、あと盆踊りってあるじゃん、これ踊るやつ、盆踊り。歌詞の内容が全部ヘブライ語、つまりイスラエルの言葉、ヘブライ語。なってんの？なってるとか。そういうね、不思議な伝承がいっぱい残ってて、おそらくイエス・キリストは来なかったとしても、ユダヤ人の誰かは来ただろうな、ということが考えられるわけ。このように、日本とユダヤ人って同じ先祖とは言いませんけども、ユダヤ人が来た形跡といっぱいあって、それはユダヤ人たちが原始キリスト教、つまり古いキリスト教、つまりさっき言った、三位一体論という、父と子と精霊っていうのの前のキリスト教を伝えたって可能性が大いにあるわけ。で、そのことをね、神父さんとも話してたら、ちょっと待って。はい。Nunca, tudo isso eu nunca imaginei. Nunca tinha imaginado, tipo, que essa interligação, né? どうもお疲れ様です。5日ですね。あ、わかりました。時間は9時でよかったですか？ 9 時開始ですね。わかりました。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、どうも、はい、どうも失礼します。はい。ごめんなさい、ちょっと電話入っちゃいました。全然大丈夫です。そういうお祭り、そういう伝承があるということをね、ちょっとご理解していただきたいなと思います。だから、日本の神道、つまりさっき言った神道っていうものの根本部分には、キリスト教がかなり影響力を持っている。つまり、キリスト教の影響を受けてきたってことも確かなんですよね。そういうこともちょっとね、ちょっと頭の隅っこ置いといてもらえると
わかりやすちなみに、さっき鳥居の話で、うん赤いところね、うん一番もっとこう、うんユダヤ教にこう近いところがあるんですけど、色がつかなかったもそもそもじゃあ鳥居そのものが、うんもうユダヤ教から来て、それがね、わからないんですよ。はっきりじゃあどういうわけで鳥居があるかっていうのも、そう。鳥居っていうのもなぜあるかっていうのは実は分かってないんですよね。不思議なんですよ。なぜああいうものが神社のところにあるのかっていうのは分かってないんですよね。例えばお寺だと、お寺の門、ここからお寺の入り口ですよって門のところに、扉があるっていうお寺さんはいっぱいあるけど、神社って扉がないんですよね。で、鳥居があって出入り自由というところなんですよね。だからそういう面ではあれかもしれませんね。鳥居ってものはなぜあるかっていうのはこれ一つの謎だと思います。ちなみに一つ多分意外にね、神道についてあまり知らない人たちが結構こうみんな、多分ついさっきね、ここに入るにも妻と、やり合ったわけじゃないけど、ちょっとこう考えが一致しなかった部分が、俺じゃあ入るぞっつってこうね、駐車したところからこう入ろうとしたら、やだ、私は入り口から入りたいっつって、なるほどなるほど。で、俺の中では入り口も何もないじゃんみたいなね、どこから入っても同じところに行けるんだ。実際にやってる人からすると入り口ってものってあるんですか？ここから入らないとまずいみたいな。そこのとこは入り口ですよね。でこっちから入ると裏口ってことですけども、ただね、神社ってそこまでうるさくなくて、例えば東京で明治神宮なんてでっかいお宮さんあるんです。それなんかは表参道、裏参道とか、表にあったり裏にあったり入る道がするんですよ。だからまた後で説明しますけど、その神道って考え方は本当に人を締め付ける宗教じゃないんで、もっと自由にできる宗教なんですよ。だからそこら辺が例えば仏教とかキリスト教とかとちょっと考え方が違う。本当に自由にしていいですよ。っていうのが神道のもともとなんで。ほうほうほう。Não é legal que a musiquinha dele tu me ajuda. A musiquinha dele. E aí, pessoal, então vamos lá a tradução aí desse outro conteúdo que a gente viu, né? Eu sempre peço para todo mundo que está acompanhando esses vídeos aí sobre o shintoísmo, né? Que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e chegou até aqui nesse início das traduções, se você não assistiu os vídeos que antecedem, por favor, não começa daqui, começa de lá, porque no caso, esse vídeo, ele seria, no caso, uma palestra onde eu fiz cortes bruscos, né? Por causa que ficou muito longo, então não dava para mim simplesmente colocar aí 2h30 de vídeo, mais o tempo da minha tradução direto, tudo colado no vídeo, ia ficar 5 horas de vídeo, ninguém assiste isso, né? Então, como é que eu posso dizer? Na intenção de garantir, pelo menos um pouco, que aumente a probabilidade de vocês assistirem direitinho o vídeo. Então, no caso, eu fiz cortes bruscos e dividi esse vídeo em várias partes, né? E aí, em cada parte que eu cortei, eu estou acrescentando a tradução relacionada a essa parte. Então, assim, se você caiu de paraquedas, você provavelmente não vai entender. Então, assim, se você não escutou as outras partes, por favor, começa do início, tá ok? E a partir dali, você começa a escutar e chegar até aqui, tá ok? E bom, no caso, eu fiz aqui essas traduções e tudo mais, né, para vocês. Eu sempre tento deixar especificado que essas traduções, elas não são uma tradução assim ao pé da letra, tá ok? Ela é uma tradução onde eu tento ali de maneira geral fazer uma interpretação do que foi dito, né? Muita coisa eu não coloco, até porque senão fica muito longo. Se eu fizer ao pé da letra, tipo, sabe, tem toda aquela coisa assim, ele fala uma coisa, eu falo outra, tal. Então tem coisas que eu falei e eu nem coloquei na tradução, né? Porque não é necessário. Então, assim, eu tentei traduzir para vocês de uma forma que eu acho que é importante, né, para vocês poderem entender o que foi dito ali. Então, principalmente aquilo que ele disse, né? Eu cheguei assim nos primeiros vídeos a meio que para tentar dividir, para facilitar para vocês. Quando ele falava, eu erguia a mão, e quando eu falava, eu abaixava a mão. E se alguém falava, eu falava, tal pessoa falou. Mas isso acabou me cansando muito, porque eu cheguei à conclusão de que o sacerdote, ele fala muito mais durante o vídeo todo, então eu ficava o tempo inteiro com a mão erguida, né? E aí então eu decidi que depois disso eu não faria mais dessa forma. Eu simplesmente iria falar normalmente o que ele fala. Quando eu falo alguma coisa, eu mesmo diria, eu disse isso, né? E aí quando volta para ele, eu falo, e ele retornou isso, né? E aí depois eu vou continuando. Se outra pessoa falar, eu falei, tal pessoa falou tal coisa. Então assim, de maneira geral,
meio que o vídeo vai ser feito dessa forma, tá ok? Então, olha, também não tentem não se incomodar com o fato de que provavelmente durante a tradução eu vou estar o tempo inteiro olhando para baixo, que é logo abaixo de mim que eu tô com o meu computador, onde eu escrevi tudo que eu traduzi do vídeo, né, para eu poder não esquecer, né, porque não dá para você fazer essa tradução assim de forma direta, né, em tempo real, porque até porque tem muita coisa que eu entendi o que foi dito ali, né, mas como é que eu posso falar para vocês? Apesar de eu entender, se for para mim traduzir, então eu preciso procurar as palavras mais corretas, que batem melhor, né, mais equivalentes. E aí, no caso, teve muita coisa que eu tive que pesquisar, tanto em japonês como em português, para poder entender melhor, né? Porque eles se tratam justamente de um assunto específico, algo que eu não domino, que no caso seria religião. E isso não só no caso da questão da religião do shintoísmo em si, mas também de outras religiões que vocês vão entender aqui no meio do caminho, né? E aí, então, por isso teve muita coisa que eu tive que pesquisar para poder entender melhor e poder traduzir com palavras mais exatas para vocês, tá ok? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui então com a tradução, já começando com o que ele começou falando, tá ok? Então, vamos lá. Existe um pensamento baseado na teoria da ancestralidade comum japonesa e judaica. Ou seja, há uma teoria de que japoneses e judeus vêm dos mesmos ancestrais. No caso, existem inúmeras evidências que levam a crer que os japoneses descendem dos judeus. E um dos pontos centrais dessa teoria seria justamente essa região, Sua. Sua seria a meca dessa teoria da ancestralidade comum japonesa e judaica. Vocês sabem o que seria Meca, né? Um ponto aqui eu quero só para facilitar para vocês contextualizar. Aqui ele quer dizer que Sua seria o centro dessa teoria. Quando ele fala Meca, né? Não é da cidade de Meca em si, tá? Ou aquele quadradão Meca, não. Ele quer dizer porque Meca é o centro, né? O centro das atenções ali. Então ele quer dizer que, tipo assim, é a parte central dessa teoria, tá ok? Então, voltando, né, ao que ele falou. Quando falamos de judeus, falamos de Israel, onde estão tendo guerras agora. E o embaixador de Israel tem visitado Sua inúmeras vezes. Visitado justamente o templo Sua Taisha. Por quê? Em primeiro lugar... Ah, tá. Antes de eu continuar aqui, né, deixa eu só fazer um adendo para vocês, uma contextualização. Para quem está caindo de paraquedas aqui, no outro vídeo, que eu acho que eu cheguei a explicar isso, mas vou explicar de novo. O templo Sua Taisha, ele é muito, hoje em dia, conhecido mundialmente. Por quê? Por causa de um anime que está tendo ali, acho que na Netflix, talvez em outras plataformas também, que é o Nigejosu no Wakagimi, se não me engano o nome, né? E ele acontece justamente no templo Sua Taisha, tá ok? Então por isso ele é bastante famoso. Então continuando, né, o que ele disse, visitando justamente o templo Sua Taisha. Por quê? Em primeiro lugar, no dia 15 de abril ocorreu o Matsuri que seria tipo festival ou carnaval, tá? Conhecido como Ontousai. Que Matsuri é esse? É um Matsuri onde se oferece aos deuses a cabeça de veados. Vocês sabem que teve esse Matsuri, né? Vocês sabem quantos veados são oferecidos? Nos tempos de hoje são oferecidos 4 cabeças de veados, mas antigamente eram oferecidas 75. Todos os anos. No dia 15 de abril, a cabeça de 75 veados eram cortadas e eram oferendadas aos deuses. E a carne era comida. Era realizado dessa forma, esse Matsuri, no templo Sua Taisha. No caso, temos esse número, os 75 das cabeças de veados oferendadas. E vocês conhecem o Antigo Testamento, né? Lá tem o histórico de um festival onde eram cortadas as cabeças de 73 ovelhas e oferendadas a Deus. Então, essa é uma semelhança. Outro ponto é onde eram oferendadas essas 75 cabeças. A gente voltou ao Japão, tá? Vocês conhecem o Maimiya? Então aqui só para eu explicar para vocês, tá ok? O Maimiya é o nome de um dos templos do Sua Taisha. Aqui na região de Sua são 4 templos no total e eles juntos formam o Sua Taisha. Eles são o Honmiya, o Maimiya, o Harumiya e o Akimiya. Então agora voltando ao que ele estava falando, tá? Tem no caso o Honmiya e o Maimiya, né?
No Maimia tem uma edificação que se chama Jukenno. A forma dessa edificação é tipo, vocês já ouviram falar da arca? Onde estavam as tábuas da aliança dos 10 mandamentos de Moisés, a vara de Arão e o vaso de ouro contendo o mana? Essas 3 coisas estavam nessa arca. Será que vocês são jovens demais para isso? Sabem aquele filme, o Indiana Jones? Tem um filme que é o da Arca Perdida. Essa arca. A arca fica em uma edificação chamada de Makuya, que seria um tabernáculo. Makuya é o nome em japonês, tá? Só para falar para vocês. As medidas desse tabernáculo são exatamente as mesmas dessa edificação que fica no templo Sua Maimia, o Jukenno. Além disso, outro ponto. Atrás do Sua Taisha tem uma montanha, ou monte, né, de nome Moriya-san. Só para contextualizar para vocês, tá? O san é monte, montanha, monte, né? Tanto é que tem o Fuji-san, né? O Monte Fuji, tá ok? Então, voltando. Tipo Monte Moriya. E em Israel também tem um monte com o nome de Monte Moriya. Talvez a pronúncia seja diferente, tá? Moriá, não sei, tá? Então, me desculpem essa parte. E uma coisa muito interessante é o evento que era realizado aos pés desse Monte Moriya. Quem criou o judaísmo foi Abraão. No caso, o Abraão tem um filho chamado Isaac. No caso, o Abraão é testado por Deus. É mandado que ele sacrifique seu filho por Deus, isso a sua coisa mais importante. Então, sem hesitar, Abraão pega seu filho e tenta esfaqueá-lo. Ou seja, ele ia sacrificar seu filho em nome de Deus. Pois foi-lhe dito que sacrificasse aquilo que fosse a sua coisa mais importante. E bem na hora que ele ia consumar o ato, o anjo Gabriel. Sabem quem é o anjo Gabriel, né? Ele vem por trás e para a mão dele. Então, com isso, Deus confirma que a fé de Abraão é verdadeira. Então, dentro do cristianismo, esse foi o primeiro momento em que a fé é colocada à prova. E a mesma coisa acontece no templo Sua Taisha. É trazida uma criança e o Kannushi, que seria um integrante do templo, tenta esfaquear a criança. É uma criança que é pegada lá, tá, gente? Aí um outro Kannushi aparece e para a mão desse Kannushi. Não se sabe ao certo o porquê é feito isso nesse ritual, mas é realizado isso e é parado no ritual. Isso tudo acontece aos pés do Monte Moriá, tanto no Antigo Testamento como no templo Sua Taisha. Então, são muitas as semelhanças como essa. Aqui eu quero deixar mais um adendo para vocês, tá? Mais uma contextualização. Para quem não sabe, ele falou Kannushi, né? Que eu meio que interpretei como um integrante de um templo. Por quê? Porque quando se fala de templo shintoísta, são duas hierarquias que você vai ouvir. É o Kannushi e é o... Oh, meu Deus, aí ferrou. Pera um pouquinho. Nossa. Aí... Espera só um pouquinho, gente. Que agora minha cabeça... Ah, pronto. Desculpa, né? É que eu traduzi isso em outro vídeo e aí minha cabeça agora meio que, tipo assim, ficou toda confusa, né? Você tem a palavra Kannushi e a palavra Guji, tá? Esse sacerdote que está explicando tudo, ele é o Guji, né? O Guji, ele seria como se fosse o chefe, né? Do templo, né? Os Kannushi, eles fazem parte do templo, né? E uma forma fácil de você pensar quem são eles, né? Eu expliquei isso no outro vídeo, né? É que justamente seria você comparar a ideia de uma empresa. Então, você pensa que na empresa tem os funcionários e tem o presidente da empresa, né? O presidente da empresa seria equivalente ao Guji, enquanto que os funcionários seriam equivalente ao
kannushi, né? E por que no caso, comparei com uma empresa? Porque no japonês fica um pouco mais fácil de você entender, porque no japonês o funcionário se fala shain, né? Enquanto que o presidente da empresa se fala shacho, né? E é o mesmo chá, então você tem os primeiros kanjis que seria da empresa, e o in seria integrante, enquanto que o cho seria o mais alto, né? Então, por isso, né, você no caso tem essa ideia. Então, o good seria isso daí, tá ok? Então, voltando lá, agora que eu já contextualizei isso para vocês. Espera só um pouquinho, gente. Nossa, eu mexi tudo aqui e me perdi aqui no que eu estava fazendo. Desculpa, tá? Tá, então pronto, né? Então, são muitas as semelhanças como essa. Por essas e outras, é dito que os japoneses e judeus são muito parecidos. Sabem a província de Aomori? Sabiam que lá tem o túmulo de Jesus Cristo? Eu já fui lá. Eu não, tá? Ele. Nessa época, eu fui lá a passeio para ver outras coisas. Eu fui de carro e estava lá andando, então apareceu escrito bem grande, o túmulo de Jesus Cristo. Eu estava com um amigo e veio aquele pensamento, como assim? E lá tinham duas enormes cruzes, tendo ali os túmulos de Jesus Cristo e de seu irmão mais novo. Claro que isso é o que eles dizem. Eu não sei dizer se Jesus Cristo está realmente ali, mas tem o túmulo e lá tem o túmulo lá e há várias evidências, né? Não de que Cristo estava lá, tá? Várias evidências assim de coisas relacionadas, tá? Por exemplo, lá tem um brasão igualzinho à estrela de Davi. Lá é nessa região, tá? Não é no túmulo. Também tem a questão de que faziam uma cruz na testa da criança. Eu não sei dizer se é das crianças ou da criança, tá? Eu não pesquisei a fundo isso daí. Só traduzi o que ele disse. Além disso, tem uma dança ritualística chamada de Bon Odori, onde a letra é toda em hebraico. Tem muitas tradições estranhas lá. Então, mesmo que Cristo em si não tenha ido ali, dá para se imaginar que algum judeu, no mínimo, esteve ali. Daí vem a teoria da ancestralidade comum japonesa e judaica. E não vou dizer que realmente os ancestrais japoneses seriam realmente judeus, mas são muitas evidências de que judeus vieram para cá, e os judeus seriam os cristãos originais, os antigos cristãos. Ou seja, eles antecedem aquilo que eu falei da Santa Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. E a grande probabilidade de que eles tenham passado o cristianismo antes dessa trindade para o Japão. E eu estava falando sobre isso com um padre que conheci. Só para contextualizar para vocês de novo, no vídeo anterior a esse, ele tinha explicado, né, que ele conheceu um padre, que ele foi, a convite desse padre, assistir uma missa de Natal, e que eles conversaram muito sobre catolicismo, e que depois se encontraram em um outro momento para conversar sobre shintoísmo, tá? Então, só para vocês ficarem contextualizados, né? Então, voltando. Então, eu queria que vocês entendessem que existem essas inúmeras tradições e que, vendo isso, percebe-se que o shintoísmo recebeu muita influência do cristianismo. Aí eu falo, tá? Então, tem uma pergunta. Você disse que tecnicamente esses portais vermelhos são originados do judaísmo, mas temos demais portais que não são vermelhos. De certa forma, esses portais toris são todos originários do judaísmo? Ele responde: isso exatamente não sabemos. Não se sabe ao certo o porquê de haverem portais. É muito estranho isso, porque não se sabe ao certo o real motivo pelo qual há os portais nos templos shintoístas. Por exemplo, nas entradas dos templos budistas, temos portões que indicam que a partir dali é o templo budista. Mas templos shintoístas não têm um portão. Eles têm esses portais, mas meio que a entrada é livre. Por isso, pode-se dizer que a existência desses portais toris são um mistério. Por falar nisso, tem algo que eu acho que quem desconhece o shintoísmo... desculpa, aqui fui eu que falei, de novo, né? Por falar nisso, tem algo que eu acho que quem desconhece o shintoísmo tem como dúvidas.
Agora há pouco, quando eu e minha esposa chegamos aqui, não é que nós brigamos por isso, mas nós discordamos em um ponto específico. Eu parei no estacionamento e meio que disse: vamos entrar então, e fui em direção ao local onde você estaria, pelo que poderíamos chamar de o caminho, onde estaria, né? O que poderíamos chamar de o caminho dos fundos, né? Pela entrada de trás ali, né? E nem é um caminho, tá? Era, tipo, é a parte de trás do templo, gente. Eu tava tentando entrar por lá. Então minha esposa exclamou: eu não quero entrar por aí, quero entrar pela frente, pela entrada. Na minha opinião, não tem essa história de entrada e saída. Não importa por onde se entra, o destino, no final das contas, é o mesmo. Mas, para quem realmente trabalha com isso, ou seja, para você como sacerdote, existe essa coisa de entrada e etc? Tipo, tem que entrar por aqui senão é ruim? Aí, no caso, ele começou a explicar. Tipo, se formos determinar nomes, ali, ele aponta para a direção da onde, inclusive, a minha esposa quis entrar, né? Ali seria a entrada da frente. E a parte lá do estacionamento seria a entrada dos fundos. Mas, em templos shintoístas, não se pega muito no pé por essas coisas. Por exemplo, lá em Tóquio tem o Meiji Jingu, que é um templo shintoísta enorme. Lá tem o Omotesando, que seria o acesso frontal, e o Urasando, que seria o acesso traseiro. Então, tem lugares que têm entradas assim, de vários lados. Por isso, depois vou explicar melhor sobre isso, mas o shintoísmo é uma religião que não prende muitas pessoas em regras. É uma religião que se pode fazer as coisas de forma livre. Tipo, como você quiser. Tipo, a forma de pensar diverge um pouco das outras religiões, como o budismo e o cristianismo. Realmente, pode fazer de forma livre. Em si, essa é a essência do shintoísmo. E aqui termina, no caso, a tradução dessa parte do que ele falou, tá ok? Então, espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde estudo, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau! Então é isso, pessoal. Você que viu o início do vídeo sabe que isso aqui é uma gravação, né? Que está sendo reutilizada em vários desses vídeos, né? No caso desse aqui, em especial sobre o shintoísmo, né? Porque eu fiz a entrada e esse fechamento, no caso, separadamente, porque, obviamente, como eu cortei o vídeo, como vocês perceberam, então ele não tinha uma entrada e um fechamento para cada momento, né? Então, no caso, por isso, eu estou aqui fazendo e acrescentando esse fechamento para vocês, tá ok? Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui, né? Não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, tá? Inclusive eu tento, tá? À medida do possível, no finalzinho do vídeo, e aparece em algum canto aqui da tela, como sugestão de próximo vídeo, o próximo vídeo desse que você está assistindo. E quando você estiver assistindo o último vídeo, vai ter a sugestão do primeiro vídeo relacionado a essa série, tá ok? Então, se vocês quiserem, vocês acompanham por ali, ou também vai estar ali o que seria a pasta da lista de vídeos, né? Que também esse vídeo está. Essa coleção de vídeos está. Então você pode, de repente, a partir dali também escolher qual parte você está querendo assistir em seguida, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Normalmente eu falaria isso, eu já fazia o fechamento, mas como eu tenho que levar em consideração que além desses vídeos que seriam mais, como é que fala? Intermediários, né? Que eles intermediam até o último vídeo em si, né? Não posso esquecer também que o último vídeo de todos, né? Que é o fechamento final de todos, também vai utilizar esse vídeo aqui final, né? Então, por isso, levando isso em consideração, vou só acrescentar mais algumas coisinhas, né? Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês. Para mim foi. Eu fiz essas aulas, eu achei muito legal, sabe? Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que eu não imaginava que eu ia, sabe? Entender, tipo, coisas que, tipo, nem passavam pela minha cabeça. Isso é o legal de você falar com uma pessoa que tem conhecimento, né?
E principalmente na questão de que é um cara que ele é um sacerdote de verdade, como eu já falei. Ele não é qualquer um, ele é um cara que realmente trabalha com isso. E também é um cara que, se você acompanha toda a explicação, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele é um cara que ele é importante dentro ali dessa parte do shintoísmo. Ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um dos que cuida, dos cuidadores dos templos, que não são muitos, entendeu? Tipo, cuidam de vários templos sozinho, né? Então é um cara realmente que sabe do que tá falando e que entende do que fala, tá? Então, assim, foi muito interessante pra mim. E eu fico feliz principalmente porque, como ele é um cara que entende muito e fala com muita gente, então ele também tem muitos outros conhecidos e ele já se comprometeu a depois me apresentar alguém do budismo, né? E assim a gente pretende meio que ir se fazendo novos conteúdos pra vocês, né? Mostrando pra vocês mais sobre coisas, assim, difíceis de entender às vezes, mas que a gente pode se aprofundar falando com pessoas que realmente entendem do assunto, tá ok? E, bom, de maneira geral é isso, tá? Eu já fiz o bordão final. Depois, qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, tal. Eu realmente me incomodo, tá? Eu leio os comentários direitinho e respondo todos eles, tá? Se eu não responder é porque alguma coisa aconteceu, porque na verdade provavelmente o YouTube não me avisou que chegou o comentário, porque também eu não fico olhando, né, vídeo por vídeo, né? Mas toda vez que o YouTube me manda uma notificação de que alguém comentou, eu vou lá, eu leio o comentário, eu respondo o comentário. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, mesmo que seja uma coisa como uma crítica, etc, tal, né? Levo sempre em consideração, beleza? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!